Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vai ser muito legal. Nós vamos falar de um assunto bem interessante. Falar de saúde bucal e autoestima com a doutora Viviane Saavedra, uma especialista no assunto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E ela já está aqui, já de bate pronto para a gente começar a conversar. Doutora, me manda uma solicitação para eu poder aceitar você. Me manda a sua solicitação de entrada na live, por favor. Aí, entrei. Aí, boa noite, doutora, como vai? Boa noite, tudo bem, Nelson? Pode me Eu chamar. estou bem. E você? Tudo certinho, tudo jóia. Obrigada pelo convite, super contente de estar participando aí do seu canal. Imagina, eu Tá agradeço. muito legal, viu? Eu gosto muito das frases que você coloca, sempre reposto também. Ai, que Parabéns. bom. Fico muito grato. Que legal. Vamos lá, vamos falar desse assunto de hoje, né, que é bastante interessante, a ligação da Verdade. saúde bucal com a autoestima. E como Que- tem ligação, né? Eu acredito que sim. O que você observa no seu trabalho? Você trabalha com bastante público infantil que eu vejo, né? Como é que é Isso. esse trabalho que você faz com eles? Como é que é? E se Então, o que a apresentar gente também para quem não te conhece, né? Ah, Desculpa. sim, olha, para quem não me conhece, eu sou a doutora Viviane Saavedra, odontopediatra, também fiz habilitação em odontologia neonatal, então cuido desde as gestantes até os adolescentes, né? Então eu tenho toda essa vivência e eu vou acompanhando, às vezes, o bebezinho, né? Desde a gestação até eles vão crescendo, e a gente vai notando todas essas diferenças que podem causar na vida deles, né? Então, Nelson, quando você me falou de um tema, eu pensei na autoestima, porque eu vejo muito as crianças assim, hoje a imagem é tudo, né? Você vê, a gente está aqui, eles estão muito com TikTok, Instagram, e fazem o seu selfie, e ficam sempre se olhando, estão se expondo o tempo todo. Então a gente percebe assim quanto o sorriso e toda a sua imagem reflete, né? E eu percebo que desde os pequenos até, né? O que a gente estava falando, você acha que essa percepção da criança, pelo que eu tenho, assim, a minha vivência, né? Lá pelos Uhum. 4, 5 anos, ela já Sim, começa a se notar, não é? É mais ou menos por sim, essa faixa, né? sim, sim. Tem a E ao questão da mesmo tempo. vaidade também, né? Também a criança já tem um pouquinho de vaidade nessa época também. E diferencia um pouco do sexo, né? A menina é um pouco mais Sim, vaidosa do que o menino, né? O menino sim. já não liga muito, se ele ficar banguela, se ele ficar sem dente, tá tudo bem, ele tá, né? A menina já é uma coisa mais complexa, né? Também tem esse detalhe, né? Uhum, uhum. Parece que a mulher tem um pouco mais dessas questões, né? Já começa desde pequenininha mesmo, né? Isso. E mesmo as mães se incomodam um pouco mais. Então, eu vou te falar coisas assim do tipo que, vamos supor que uma criança de 3, 4 anos bateu o dente, né? Então, teve que extrair porque realmente não tinha o que fazer. Então, essa menininha vai ficar mais ou menos, o dente dela permanente vai vir lá pelos 7 anos. Então, ela está com 3, 4 anos, vai demorar um tempo. Aí as mães não querem ficar, às vezes, assim. Às vezes Hum, a criança, tadinha, ela não está nem percebendo, né? Na verdade, né? Mas a mãe já está preocupada com o futuro mesmo, com o depois, e a foto de aniversário, como vai ficar. E a hum, gente faz os mantenedores de espaço estético, coloca dentinho mesmo. uhum, E é super positivo, porque elas se sentem mais contentes, né, com um dentinho novo. Mas assim, você vê como. E é legal quando essas mães têm esse olhar, porque tem um fundo de verdade, né? É muito uhum, importante, né? Apesar uhum. de serem pequenininhas, ainda atinge, né? Você falou dos pais, né? Os pais
o quanto os pais contribuem para isso também, né? Para essa É. questão da autoestima da criança, nessas questões. Eu acredito que você deva conversar muito com eles também a respeito disso, né? Com esses Ah, pais. sim. Mas assim, também tem o lado positivo, que é esse que eu te falei, que às vezes as mães notam e já querem fazer alguma coisa para evitar. E tem também um outro lado, que eu tive uma vez assim que os pais, sem querer, às vezes é falta de informação, às vezes, é por isso que às vezes eu falo com todo respeito, carinho, olha, toma cuidado as palavras que falam, né? Então, às vezes coloca apelido através do que a criança tem. Então, eu lembro Hum, que eu tive um caso que a mãe chamava ele de dentinho podre, ai, meu Deus. carinhosamente. Mas assim, daí você fica numa delicadeza. Ai, meu Deus, eu falei, não, eu falei, vamos falar de um outro jeito, né? Não fala dessa forma, porque isso às vezes não é bacana para ele, não é positivo, né? Mas era um jeito carinhoso que ela chamava ele, né? Então eu Hum, fui pontuando. E ao mesmo tempo eu faço um trabalho inverso, né? Quando eu vejo alguma criança que tem alguma alteração, então vamos supor uma criança tem um dentinho a mais, né? Então ela tem lá o dentinho da frente e tem um dentinho a mais que é o supranumerário, né? Então eu sempre falo para eles: Nossa, você tem um dente da sorte, nossa, que legal, você foi presenteado. Aí se muda um pouco, sabe? Aí você vai conversando: Ó, mas esse dentinho da sorte não pode ficar aí, a fada do dente quer ele, porque né, é um dentinho que ela precisa dele, é um dente especial. Aí isso você hum, vai contornando a situação para realmente deixar a criança confortável e fazer o que precisa fazer. Teve uma hum, vez que tinha uma menininha muito bonitinha, ela tinha dente fusionado. Fusionado é quando o dente nasce um grudadinho no outro, assim. hum. E era um formatinho que parecia um coração mesmo. Ai, que interessante. Aí eu falei para ela: Meu Deus, você tem um dente de coração? Quem não tem esse dente? Você é a única que tem um dente de coração. Então, assim, mudando um pouquinho, né? Indo mostrando para eles. Porque eu acho que quando os pais já falam para eles ou já passam isso para eles de que eles têm algum defeito, alguma coisa, quem dirá, né? Os outros de Hum, fora, né? Essa percepção não é boa, né? Para autoestima, né? É uma didática boa a sua, essa, hein? É, não é boa. Muito legal. É, tem que entrar, tem que tentar reverter. Eu sempre tento fazer de tudo para que a criança fique de uma forma positiva. E os pais vão vendo essas atitudes, às vezes sem eu falar diretamente, aí eles mesmos vão entrando no clima, né? Porque às Hum, vezes é complicado você não dar um pito, né? Mas assim, dar uma chamada nos pais. Né? Eu não gosto dá muito um disso, né? toque, Às vezes né? a gente tem, às vezes a gente tem outro jeitinho de falar. Você, como psicólogo, acho que você tem um pouco mais de autoridade frente a isso. Acho que é diferente, né? No meu Uhum. caso, é um pouquinho, porque a pessoa já foi te procurar para algo maior, né? No meu caso, ali eles estão pela saúde bucal, então você tem que ter um pouco de delicadeza, como você vai falar, né? Certas coisas, mas é bem interessante o movimento, é bem legal. Uhum. E essas crianças que chegam para como é que eu posso dizer? Elas chegam com essa questão de preocupação com os dentes também, os dentes estão cariados, elas não conseguem sorrir, elas não conseguem, elas têm vergonha. Como é que é Sim. isso? Na verdade, a queixa vem, né, que a mãe fala, olha, ele não quer sorrir nas fotos, ele está muito triste com esse dente, que às vezes assim, é um dente torto, né, que precisa de aparelho, é um dente cariado na frente, né? Então tem sempre umas questões que a criança às vezes fica bem angustiada. Ou às vezes tem muito tártaro, tem adolescentes que às vezes tem muito tártaro e às vezes está com a gengiva diferente, às vezes até com mau hálito. Então eles ficam deprimidos, mas às vezes os pais demoram para perceber, né? Uhum, Então, toda vez que eu vejo a criança, eu sempre falo, e ele liga para como está? Ele tá te dando essa percepção, ele te fala alguma coisa, aí que você vai puxando, vai percebendo que, ah, sim, doutor, ele não sorri, ah, ele não gosta muito o social dele, como que é? Ele tem amigos, não tem? Aí você vai devagarzinho, ah, não conversa muito com ninguém na escola, aí você vai percebendo. E é uhum, legal também, Nelson, que eu vejo a transformação da criança. Você vê que às vezes uhum, isso a gente vê em adulto, mas eu vejo muito.
na criança. Então, vamos supor, uma vez eu atendi uma menininha que ela tinha uma malformação em todos os dentes. É uma Cara, malformação bem complexa que chama amelogênese. Os dentes ficam muito porosinhos, todos eles, né? E a hum, mãe veio reclamando, né, que a filha não cuidava, que o dente estava super estragado, que estava difícil. Aí quando eu fui olhar, eu falei, mãe, não é culpa dela. Esse dente tem uma formação, é muito difícil ela escovar. Então fica muito mais fácil reter comida, fica muito mais fácil formar carne, não é culpa dela. Aí fui conversando devagarzinho com a mãe e fui deixando ela um pouquinho mais, eu fui limpando, cuidando dela. Olha, no primeiro dia eu lembro que ela foi de uma forma de se vestir, de se trocar bem tranquila. As outras vezes veio maquiadinha, de cabelo preso, sabe? Começou a entender e começou a levantar. Então, isso que é legal. Até as crianças, né, começam a perceber. Mas você vê que tem que ter um jogo de cintura mesmo, que às vezes a falta de conhecimento dos pais, né? Eles também, né, não têm toda essa noção, né? Às vezes acontece. hum. Por isso que eu acho que desde cedo ter um odontopediatra acompanhando é importantíssimo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E interessante isso que você falou, né? A criança depois ela foi toda arrumadinha, toda Muito bonitinha, né? legal. E você falou mais as meninas, mas os meninos, como que os meninos se comportam nessas questões também? Eles têm também um lado, até os pré-adolescentes, adolescentes, Isso. Eu né? vejo Eles têm mais, uma. os meninos eu vejo um pouco menos, mas assim, o que eu vejo é que eles ficam com mais vergonha, eles ficam muito mais tímidos, né? Eles não sorriem menos, eles põem a mão na boca para sorrir quando percebem alguma coisa diferente. Então eu Hum, vejo os meninos um pouco diferente, né? uhum, Mas você vê que. E essa fase, as outras crianças falam, né, também, com 5, 6 anos, né? Seu dente está sim, estragado, você sim. é não sei o quê. E começa o bullying, né? Aquilo que a gente estava Isso, falando, né? exatamente. Exatamente. A questão do bullying é complicado. É E complicado. olha, e se a gente for ver, Elcio, não sei se você nunca pegou um caso assim, né? Mas às vezes essa saúde bucal, ou essa interferência que deu nessa fase, vai afetar a vida adulta, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque Na verdade, imagina, afeta mesmo. afeta, né? Afeta, Por isso que às afeta. vezes tem pessoas que têm medo de dentista ou que não, né, ficaram satisfeitos com o seu sorriso e passaram por algumas coisas e lá no futuro começam a ter outros problemas que podem desencadear, né? Sim. Mesmo, né, eu acho que é por isso que é importantíssimo. A gente às vezes até não percebe tanto, mas como é importante isso, né? Porque é agora que eu estou plantando, né, para colher lá no futuro, né? Então qualquer coisa que a gente faça nessa fase por isso que tem que ser para o lado positivo, né? Deixar a criança bem, com a autoestima boa, para que lá Uhum. no futuro ela tenha todo esse cuidado, né? Você sabe que me fez lembrar que quando eu era mais jovem, criança, pré-adolescente, naquela época já tinha os aparelhos dentários, né? Aham. E aquilo, eu tinha uma vergonha dos aquilo, eu não queria nem ir para a escola naquela época. Jura? E É, hoje eles querem colocar, né? nossa, e tinha que usar aquele aparelho externo, era um aparelho Mas você ia externo. para a escola com externo? Não, né? Ia? Então, menino, então, eu nem, não usava. Mas eu via gente com aqueles capacetes Ah, que tinha na época. Às vezes, então. como Então, que a mas você coisa vê. evoluiu, menino. Ah, ainda bem. Ainda bem, porque assim, eu vejo uma preocupação também dos pais. Os pais falam, vai usar aquele externo? Não, 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 não vai precisar. Se for usar, vai usar em casa, para ninguém ver. Né? Hoje a gente tem essa preocupação. Hoje a gente fala, não, não, se for usar é para usar dormindo, que assim ninguém vai ver, porque às vezes ainda esse aparelho tem algumas efetividades em alguns casos, mas é bem mais raro hoje. Mas quando em alguns casos é necessário, às vezes é feito, mas é feito de uma forma que não precisa, né? Vai para a escola, nada disso. Você vê Hum. como é, né? Como atinge mesmo, tem que tomar cuidado, né? É, essa questão do bullying que você estava falando, afeta a fase adulta, afeta e afeta muito. Eu já atendi muita gente, às vezes vira e mexe aparece alguém com essas questões. Já É, atendi gente por anos a fio de tanto que sofreu bullying na infância e na adolescência, que não conseguia nem se olhar no espelho. A pessoa não gostava nem de então, se olhar no espelho. nossa.
Isso é uma Não, tristeza, né? é, não gostava de Mas usar. Oi? pode falar. Não, então, não gostava nem de usar ficar sem camisa em praia, em piscina, nada, 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 nada. Autoestima baixíssima. E essa fase é importante também na verdade, os pais têm um papel muito importante aí, né? Ou eles podem Sim. piorar um pouco mais a situação, ou podem tentar reverter, não conseguem, né? Não total, talvez, dependendo do trauma de tudo que foi, mas os pais têm um papel fundamental aí, né? Quando você falou agora há pouco, aquela mãe falou que tem um dentinho podre, eu acho que aí já foi um bullying doméstico, né? Vamos dizer assim, né? Então, mas você vê que coisa. E ela falava como carinho, sabe? Ela até não falava nem podre, ela falava pode, como se Pô, fosse o jeitinho que ele falaria, entendeu? Então, assim, era uhum, como se fosse algo carinhoso, né, na cabeça dela, né? E isso é uhum, muito complicado. Ainda bem que era uma fase de transição que ele ia tirar. Outra coisa que eu faço muito, né, que nem assim, a gente tem um protocolo que quando a criança vem para atendimento, a gente precisa primeiro fazer as urgências, né? Os dentes com cárie e os dentes estéticos, no protocolo do papel, a gente fazia por último, porque primeiro precisava cuidar das infecções. Hoje, depende muito. Quando eu vejo que a criança está muito afetada com aquilo, eu inverto. Nem que eu tenha que passar um antibiótico, fazer outra coisa, porque quando você dá a estética para a criança, ela se sente mais motivada em escovar, se sente mais feliz. Então ela vai modificando essa atitude. Daí você fez esse dente, depois você vai para aqueles mais graves. Então hoje eu penso um pouco diferente, com a vivência que eu vou vendo, né? E sempre pergunto, mãe, quanto isso afeta o social dele? Ah, nem percebe, doutora, nunca falou nada. Então tá, mas quanto que a gente pode. Às vezes tem criança que também não passa isso para os pais, né? não Então eu fala, vou tateando, né? Não fala, né? Não é nítido, né? às vezes é uma criança muito fechada, muito Isso. introspectiva, não gosta de E ficar aí, se às vezes ele está expondo. introspectiva por isso, né? E os pais não percebem. Então a gente vai devagarzinho, eu vou conversando, e vou tirando, vou vendo. Então é bem Uhum. isso mesmo. Até porque tem muita criança também, né, Viviane, que nem fala para os pais, se a gente estava falando de bullying, né? Nem fala, às vezes, que está sofrendo bullying É também. verdade. Tem E é criança que tem assim, medo de os pais falar têm que ficar vergonha. muito de olho para perceber, né? Tem que ver como que a criança tá, né? Não Uhum, sei, uhum. né? A gente é difícil também, né? Que às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Não percebe mesmo, né? Não dá pra gente julgar ou falar, né? Porque é complicado também, né? Se bem que com essa questão ainda de muita gente estar trabalhando em casa, crianças também ainda estão tendo aula remota, algumas já estão voltando para a escola, mas também ficar com essas crianças em casa não está fácil, né, também. Não. Então, tem muito isso também. Mas, em cima do que eu estava colocando, tem crianças que realmente não falam por vergonha do que os próprios pais vão falar, né? Dependendo da própria criação que a criança tem. E Então, aquilo que a gente falou, às vezes sofre um pouquinho desses bullies em casa, sofre o bullying em casa de uma certa maneira, né? Às tem, vezes tem os apelidos carinhosos, né? Frente à sua aparência, né? Isso que é complicado, né? Então, assim, tem cuidado, né, pais? Cuidado com esses apelidos carinhosos, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente não faz por, né? Mas por tem que tomar maldade. cuidado, por maldade, não é carinho. Mas tem que tomar cuidado. Hoje a gente tem que até estudar mesmo para ser melhores pais, né? Nossa, quanta coisa que eu fiz quando meus filhos eram pequenos, errado. Uhum. Quantas vezes eu fiz um curso de odontologia neonatal, quando eu vi assim, nossa, eu li aquele Nana Neném, lembra daquelas coisas bizarras? E eu falava, gente, a gente faz algo, né, errado. Então, assim, é terrível mesmo. Então, precisa estudar, precisa aprender. Hoje a gente tem tantos recursos, né, com as lives, com tanta coisa. Os pais precisam estudar mesmo para dar uma melhor, né, uma autoestima para a criança, um melhor respeito, né? Tem uma Olha que colocação tem da Mari aqui, você está vendo aí? meu Meu filho de 8 anos começou a reclamar da aparência dos dentes. Possuía 3 a mais na boca e foi necessária intervenção cirúrgica para colocar o aparelho.
É isso que a gente está falando dos dentes da sorte. Mário Agora, chama como os dentes da sorte, os dentinhos a mais. agora ela Mas fala que ele está com os dentes certinhos e fica feliz com a aparência. olha que legal. Então, é esse cuidado que os pais têm que ter. Quando deu o chamado, tem que resolver o mais rápido possível mesmo. Quando a Hum, criança relata, né, Nelson, eu acho que isso é importante. Quando a criança relata, eu estou incomodado, ou você percebe que ele está incomodado, procura logo uma ajuda, um profissional para tratar o que está acontecendo o mais hum, rápido possível, né? Porque isso já está afetando, né? Porque quando a criança começa a notar, ou é porque alguém já falou alguma coisa, né? uhum, Ou porque realmente ela está percebendo, né? Que tem algo que está fora do padrão, né? uhum. Então, que legal, que bom que ele está feliz com a aparência, fico contente. E você percebe que essas crianças elas comem errado também, que estragam os dentes, comem muita bala, muito doce, que isso também prejudica os dentes. Ah, sim. Como é Você que está sabe isso? que olha, tá pior, viu, Nelson? Ultimamente está bem pior por causa da pandemia. Tem criança que não tinha cárie, agora tem. Tem criança que já tinha, agora está vindo com abscesso, com canal que nunca fez. Então, Uhum, assim, é, a pandemia mudou muito a rotina das crianças. Antes elas iam para a escola, escovavam os dentes na escola. Hoje, mesmo indo para a escola, já não tá mais, não pode mais escovar o dente na escola por causa do Covid, da troca. Então, fora isso, então os pais têm que lidar com tudo isso, né? E uhum, o ideal é que todos os pais escovem os dentes das crianças antes de dormir até os 10 anos de idade, que é quando a psicomotricidade fina vai melhorando. Então, imagina hoje com a rotina, com tudo, às vezes acaba não escovando. Isso prejudica, sim, a mastigação, a autoestima, prejudica tudo. E principalmente prejudica mais quando os pais têm a noção, né, acham que aquele dente de leite vai cair mesmo, para que a gente vai cuidar e gastar dinheiro com isso, né? Então, isso eu fico bem chateada, porque o dente de leite, ele está lá com uma função muito importante, que é permanecer, na verdade, esperar a formação do dente permanente, né? Então, se acontece qualquer coisa no dente de leite, isso vai afetar o permanente. E às vezes os pais não têm essa informação. Eles acham que são coisas isoladas, mas são coisas juntas, né? O dente uhum, permanente, o descido está aqui, o de leite, e o permanente está embaixo. Então, se tem uma infecção aqui, a infecção ela vai atingir o permanente. E pode uhum, nascer alterado devido a essa infecção. Então, por isso uhum. que é importantíssimo, importantíssimo cuidar do dente de leite. Aí a criança fica com aquele dente, né, feio, tudo, e vai ficando até trocar. Às vezes tem pais que deixam mesmo, até a troca. Aí como Os afeta, pais, né? então, quer dizer, o dente de leite ele é importante, ao contrário do que muitos pais falam que não é. Poxa, super importante. Super Hum, importante. É para estética, é para formação, para mantenedor do espaço do permanente. Lembra que eu falei para você que quando a criança perde, né, por trauma, a gente coloca um mantenedor estético. Quando a criança perde um dente de trás, a gente coloca também um mantenedor. O que que é o mantenedor? É um aparelhinho que coloca como se fosse uma dentadurinha, vai. Coloca o dentinho aqui no lugar. Para quê? Para manter esse espaço. O dente de leite tem essa função, manter o espaço para a vinda do permanente. Porque se caso perde o dente antes do tempo, fecha o espaço e aí não tem como nascer, tem que colocar algum outro aparelho para afastar. Então uhum. tem uma função muito importante o dente de leite. E por que que os pais falam que não tem esse problema Cultural. cultural, né? Cultural. É muito cultural. E olha, Hum, é engraçado, é meio enraizado isso, viu? Porque olha, eu apenas, às vezes eu falo, eu mostro, eu faço questão de toda a consulta mostrar uma figura que mostra o dente permanente com o dente de leite. Olha, o dente de leite é igualzinho ao permanente, ele tem nervo, ele tem raiz. Porque também eles acham que nem tem raiz, né? Não, tem raiz sim. É que quando sai da boca, aquela raiz já reabsorveu para a vinda do permanente, né? Então, uhum, olha, tá tem certo. alguma coisa aqui, tem um comentário, A Nelson. Silvana, ela teve um problema sério, que foi usar aparelho só com 28 anos, que ela sempre ganhou da Mônica.
Ah, então, daí começam esses apelidos, né, Silvana, que é complicado, então, tá vendo? E pior que assim, na minha geração, os apelidos eram normais até, né? A gente até que Hum, não ligava tanto, né? sim. Era chamado, tinha um outro contexto, mas mais ou menos, né? Quantas pessoas não foram afetadas, né, por isso? Mas na época a gente não dava importância. Se seu pai meus pais nunca ligavam se iam me chamar de alguma coisa, de nada, porque não achavam que aquilo afetava a gente, né? É Uhum. diferente, né? Eu até queria fazer uma colocação aqui, Viviane, do seguinte, a gente está falando da aparência, que a criança já se importa com isso, mas um pouco mais para a adolescência, né? Essa questão de rede social, né? Como esses adolescentes, eles ligam muito para a aparência, esses Demais. pré-adolescentes e os adolescentes, né? Eles ligam muito para a aparência, e eu já tive casos, de adolescentes que eu atendia, que ele só seria aceito no grupo conforme ele tinha um perfil na rede social. Se tinha muitos seguidores, se não tinha, se tinha uma boa aparência, se não tinha. Então, ele já era julgado, pré-julgado, que, ó, se você não tiver uma boa aparência ou não tiver muitos seguidores, então nem entra na gente aqui. Quer dizer, É então, bem isso mesmo. então como tem toda uma vaidade também adolescente, né, pueril, né? E essa questão dos dentes também, aqueles que usam aparelho, ou que não têm vergonha de mostrar, ou que estão fazendo um tratamento dentário, o quanto isso pesa para eles também, porque a rede social para eles hoje em dia é uma coisa muito séria. Muito séria. Não, para você ter uma noção, às vezes eu tenho pedido. Bom, a minha filha, que eu tenho dois adolescentes, né? O Henrique tem 16 e a Julinha tem 14. A Julinha um dia falou: mãe, quando que eu vou poder fazer clareamento nos dentes? Ah lá, Falei, calma, filha, nada de fazer clareamento dos 18. Ah, não, mãe, eu quero fazer clareamento. Falei, seu dente não está nem maturado ainda. Não, nada disso. Então você vê como já tá. Daí ela ficava colocando um aplicativo que deixava os dentes mais claros, assim, ai, mãe, eu quero assim. Falei, não, não é assim. E é muito isso mesmo que você está falando. Todos eles têm essa preocupação. E uma vaidade, agora, né? e você vê que as pessoas estão fazendo uma harmonização facial, né, bem forte, né? Estão todos Uhum, parecidos até, né? E eles já uhum, estão de olho nisso, né, os adolescentes, já estão querendo também, né? A exatamente. bichectomia, né, que deixa mais aqui, o lado que levanta, e assim vai. E estão fazendo mais novos até, né? Uhum. Quer dizer, e aí essas pessoas colocam às vezes até produtos nos dentes que não deviam colocar, né? Ah, sim. Se você Eles, tem, com porque certeza me assim, fala melhor do que eu. a gente está, na verdade, disputando com blogueiros, né? Essa é a verdade. Os blogueiros às vezes ganham da gente, não é? Impressionante, né? É impressionante, mas é verdade, né? Então, assim, às vezes você tem evidência científica, você estudou, você tem seu diploma, mas se o fulaninho falou que o carvão vai clarear o dente, tá lá a galera com o carvão no dente. E não adianta você falar que o carvão não vai funcionar, porque é bem isso mesmo. Então, é complexo mesmo essa disputa, mas acontece. Mas você vê a vaidade até onde vai, né? Tá Exatamente. muito assim mesmo, né? E quantos casos você não pegou de pessoas que usaram produtos que não deviam ter usado e que acabou estragando Ah, também, né? o... É preciso tomar cuidado, até assim, as crianças às vezes acabam usando até pasta de clarear, olha, um alerta também, né? As crianças podem usar a pasta de dente de casa, de adulto não tem problema, desde que seja a quantidade certa para a idade dela, que é um grãozinho de ervilha para os maiores de 6 anos e os menorzinhos usar um grãozinho de arroz até uns 4 anos, se tá cuspindo ou não, né? Mas o que eu vejo é que, como os pais usam essas pastas clareadoras, as crianças acabam usando. Isso pode dar sensibilidade no dente delas, né? Hum. Então, precisa tomar bastante cuidado. Ou já peguei mãe também que usa bicarbonato no dentinho das crianças, assim, né? De um jeito que às vezes acho que para ficar melhor, né? E não é por aí, tomar cuidado. Tudo que Hum. tiver de alteração tem que levar um especialista, de preferência um pediatra,
O dentista da família pode olhar, tudo, mas às vezes o pediatra vai mais específico, né? Nós conhecemos várias alterações que podem dar nos dentes de leite. Teve uma vez também que eu peguei um dente que estava, falaram que tinha uma má formação, alguma coisa, e quando eu fui ver era tártaro. Hum. A criança tinha tártaro. Então, assim, às Cara, vezes precisa. E foi só limpar, que daí a criança já ficou super feliz, já ficou com o dente limpinho. Então, às vezes nem é uma alteração tão grave, às vezes são coisas que dá para funcionar, sim. Olha, tem uma outra aqui, ó. é da Silvana. O triste que foge da naturalidade, a autoestima não é só aparente. Na questão da dentição, é bem a questão que eles vão cumprir a principal função da mastigação, não é mesmo? É verdade, não é só isso mesmo. E às vezes as pessoas estão só de olho nisso, né? Uhum, Não é só, é a função da mastigação que é fundamental, né? Para tudo, uhum, né? uhum. E essa geração come muito errado também, né? Muito. Ou nem mastiga, né, gente? É. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo que muitas crianças ainda estão naquela fase que a mãe dá papinha, dá o Yakult, né, o leite fermentado, o todinho, muito líquido e pouca. Geralmente a frutinha mais cortadinha. Então as crianças estão com uma musculatura um pouco mais até flácida, né? Não tão rígida, tão bacana como deve ser, não está desenvolvendo, né? Uhum, Poucas pessoas dão outro tipo de. Mas geralmente tá essa preguiça mesmo das crianças para mastigar, querem coisas mais fáceis mesmo, porque tá o costume, né? Por uhum. isso que é legal modificar mesmo. O que que você diria que seria uma questão ideal de alimentação para uma criança pequena, assim, que está começando a ter uma dentição, está criando, que depois isso possa vir a impactar lá na frente? Assim, Olha, o porque o que que é ideal. bom comer, o que que não é? Uhum. O ideal de tudo, o início de tudo é uma boa amamentação. Tudo aí começa para a musculatura, a amamentação. Evitar mamadeira, evitar chupeta. Então, assim, focar na amamentação. Então, antes, quando está grávida, já procura uma consultora, já começa a entender, porque a amamentação é muito difícil, né? Não é fácil, precisa ser muito persistente. Hoje, né, já tem no enxoval a mamadeira, você acaba, às vezes, nem dando 2 meses, 3 meses, a criança já está com mamadeira. Isso é péssimo para a formação, é péssimo. O ideal é amamentar exclusivamente durante os 6 meses, sem chá, sem água, sem nada, somente o leite materno, porque movimenta muito a musculatura. Aí a criança vai respirar bem, vai falar, vai ter todas as coisas importantes do estomatognático, vai ficar bem formadinho com a amamentação, diferente da mamadeira. A mamadeira ela faz mais uma musculatura dessa região, não mexe com tudo, como a amamentação. Então já começa daí. A partir do 6º mês, começa a criança a ter aquela alimentação, mas nunca mais, na época dos meus filhos era no liquidificador, não, hoje não. Hoje ainda bem, de pedacinho mesmo, são pedaços que a criança vai comendo até não tudo misturado, ela precisa sentir o sabor de cada coisa, isso é super importante. E açúcar a partir dos 2 anos de preferência. Uhum. Isso é importantíssimo, né? A partir dos 2 anos, porque primeiro, para que realmente não tenha cara, obesidade, né? E ao mesmo tempo para você não acostumar o paladar da criança. Se você começa a dar muito doce ela pequena, ela sempre vai querer, porque é muito mais fácil você gostar do doce, né, do que de outras coisas. Isso já é Uhum. comprovado que isso dá né, dá um prazer e realmente a criança vai querer sempre isso, né? Aí Uhum. indo para caminho de compulsão, né, com doce, então precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado nessa fase que está começando a fazer a introdução. É importantíssimo fazer a introdução de coisas mais in naturas, coisas mais saudáveis. Uhum. Aí E, depois vai começando, deixando a criança comer carne mesmo, pegar as coisas. Existe um sistema chamado BLW, que a criança, eu não usei nos meus filhos na época, eu não tinha tanto conhecimento. Hoje é muito interessante, os alimentos são espalhados, a criança come, vai testando, né? Ela vai sentindo, né, a cenoura, vai sentindo. Eu acho muito interessante, bem legal.
E é através dos grupos. A criança se meleca inteira, mas ao mesmo tempo ela está fazendo aquela já aprendendo a experimentar, né? Que hoje eu vejo Hum, que as crianças não querem nem experimentar, né? Ah, isso hum, é verde, eu não quero, isso é verdura, eu não quero, mas você nem provou. Porque, hum. então, assim, é importante apresentar essa diversidade para a criança nesse começo. E a questão da chupeta? Hum, É isso outra também ligação com a autoestima, hein? é outra ligação, porque não é mito, né? É verdade que dependendo do quanto tempo a criança usa, os dentes ficam também Não, não é comprometidos, mito, né? não. Fica muito comprometido. Depende da frequência, do jeito que ela chupa e do tipo de chupeta, mas qualquer chupeta. Antes inventaram uma chupeta ortodôntica, né? Mas tanto a ortodôntica como a comum, as duas trazem um mau funcionamento, porque elas colocam a língua em posições erradas para o desenvolvimento. Então a língua tem que ficar apoiada no céu da boca. Com a chupeta, ela fica aqui embaixo. Então, não tem o desenvolvimento dessa arcada aqui. Aí Hum, vai ficar o quê? Atrésica, ou seja, diminui, né? Isso aqui cresce, isso aqui não. Então, vai formar uma mordida cruzada. Ou mordida aberta, por causa da chupeta. E isso traz sérios problemas para a criança, né? uhum. Muito complicado, porque a criança fica com uma má formação, né? E a respiração dela fica bucal e não nasal. Aí o respirador bucal tem várias alterações, fora a estética, né? E outra coisa também que mexe muito com a autoestima, quando a criança está com muita chupeta, muito agarro, ela tá com o seu emocional jogando tudo naquele objeto, né, Nelson? Tem isso também, Sim, né? sim, sim, exatamente. Quando, quando eu converso com os pais para tentar fazer a retirada, eu falo menos chupeta e mais presença. É o que a Uhum, gente aprende, a gente fala, fica presente. Quando ela caiu, não dá chupeta, dá atenção. Olha para uhum, ela, pergunta, né? Vê como que ela senta ou para dormir, em vez de dar chupeta, conta uma história. Fica ali perto, dá carinho, que é apoio, porque eu também assim, eu não recomendo nenhuma chupeta, sou totalmente contra, não tenho, não relativo, não fala assim, ah, pode usar, depois você tira, não. Não é legal usar. Mas se está usando, eu também não sou a favor da retirada bruta. Porque daí uhum. vai por dedo, vai roer unha Por o e vai dedo. ter outros fatores. Sim. E isso E também compromete a dentição para frente também, a dentição para. também. Uhum, uhum. E E aí é a pessoa complicado. E pensa, assim, eu não sei se você já ouviu falar de um estudo, teve um estudo que fizeram de crianças que tinham, chupavam chupeta, né, e na idade de até uns 6, 7 anos, até um pouco longo, quando fazem esse hábito um pouco mais, e foram perceber na fase adulta como eles se comportavam, para ver se tinha alguma ligação. E a ligação que tiveram é que as crianças que têm esse hábito prolongado, esse argumento é tão bom quando eu uso com os pais, eles vão também satisfazer o seu prazer, porque na verdade a chupeta o que faz? A sucção prazerosa, né? Dá prazer, dá um aconchego para a criança. Então, uhum, toda vez que ela precisar de algo para dar esse aconchego, ela vai usar o oral. Então, lá na fase adulta, ela pode drogas, cigarro. Então tem toda essa pegada aí por trás. interessante. Então, assim, existe mesmo um estudo que comprovou que a grande maioria dos adultos que estavam com esses hábitos, né, desses vícios, chupavam chupeta até muito tarde. Então, tem uma relação. Óbvio que não é tão grande, mas assim, tem que ter esse olhar. E tem um fundo de verdade, sem dúvida nenhuma, porque essa Sim, sim. satisfação, né, ela foi acostumada, ela teve esse padrão, né? Essa criança sempre precisou da chupeta para se acalmar, então ela Para precisa fazer de oral algo até. oral para se acalmar. Então, e não sei se você já. Tem muitos adultos ainda que chupam chupeta ao dedo, sabia? Chupar o dedo até acredito, mas chupeta não conheço, não. Já ouvi falar assim. Meu Deus, gente, que loucura. E você sabe em que momento que eles vão procurar ajuda? Quando vão casar. Uhum, Porque daí o negócio pega, né? uhum.
Eu Uhum. vi isso num curso que eu fiz e realmente o professor estava contando que ele trabalha bastante com essa parte, né, até de sono, tudo, e ele falou, muitos adultos quando vão casar, daí procuram ele, olha, eu tenho esse hábito, porque tem vergonha de falar, né? Até para o Exatamente. profissional, né? Aí falam, aí existem aparelhos que você consegue fazer, é um aparelho que a gente chama aparelho de mamilo. Você coloca lá no céu da boca, tipo um formato de uma chupeta mesmo, e fica interno. Então, a criança que não está conseguindo largar a chupeta, ela pode usar esse aparelho por um tempo. Você vai diminuindo, sabe? Conforme ela vai passando. Aí ela vai fazer a posição correta da língua. Aí a mordida vai fechando e o hábito dela vai sendo né? Vai sendo assim, na verdade, diminuindo. Você vai Sim, sim. gradualmente tirando esse hábito. Aí vai ter um momento que ela vai precisar mais, porque aquilo já deu. Então é isso que é legal, você fazer essa retirada também da criança para não destruir a autoestima dela lá para frente, porque às vezes você vê muitos adultos falando que tirou, né, aquele objeto que tanto ela tinha apreço e ela ficou sem chão, né, e no fim cria outros hábitos, né, ou compulsão, né. Exatamente. Muito interessante esse estudo que você falou. Muito Eu vou ver interessante. se eu acho, depois eu te mando, porque é bem, bem legal, porque realmente tem essa relação, né, Uhum. com a cavidade oral, né. A Silvana colocou aqui, dentro do que você estava falando, da necessidade de passar em fono, né, para corrigir essas falhas também, né? Sem dúvida, Silvana, bem lembrado. Sem dúvida, não, tem que ser. A gente trabalha praticamente juntas como a Fono. É, vira e Hum, mexe, eu mando para fazer ou uma avaliação, qualquer hum, coisa. A fono é importantíssimo. Às vezes a fono com o aparelho, né? Porque às vezes a gente coloca o aparelho, a língua não está na posição correta, ela vai abrir de novo a mordida. A fono é hum. fundamental, sem dúvida nenhuma. A Mari está colocando aqui o que poderia falar, se você poderia falar a respeito de bruxismo infantil. Que a gente sabe que Claro. bruxismo também tem tudo a ver com ansiedade, tem todo um emocional envolvido, né? Tem toda uma tensão envolvida. Como é que é isso? Então, o bruxismo, na verdade, na criança, é olhado como um sinal clínico. Então, como que é feito? O bruxismo, ele vem do sistema nervoso central para a parte periférica. Então, na verdade, ele não é, dos dentes, né? Ele é do sistema nervoso central. Agora, por que, que a criança está rangendo? Geralmente, você vê que é pouco conhecido isso, mas geralmente, às vezes, a criança não está respirando direito, é um fator associado. Então, o que, que acontece? O sistema nervoso central percebe que a criança está dormindo, pelo menos os noturnos, né? Eu estou falando dos noturnos. Então, quando a criança está dormindo, ela começa a ranger, que é uma forma, é tipo um fator protetor mesmo, de ela abrir um pouco mais a boca, respirar oxigênio, né? Para realmente ela ter essa tranquilidade de ganhar oxigênio. É mais ou menos esse sistema que o nosso sistema nervoso faz para que realmente ela tenha. O que, que tem que fazer então? Inotorrino. Toda vez que eu vejo uma criança com bruxismo, a gente analisa e pede para os pais fazer um histórico. Quantas vezes, aquele dia que ela rangeu, ela estava com o nariz entupido, ela estava com uma sinusite, uma rinite, ela tinha alguma coisa? E geralmente é sempre associado. Quando não é, pode ser uma hiperatividade da criança? Pode. Mas geralmente uns 70% é de fator respiratório. Ela tem um déficit na respiração por algum motivo. É Hum, engraçado, né, essa associação, né? Parece que não tem relação, mas é super relacionado. Tanto que depois a criança vai no otorrino, faz todo o tratamento e o ranger termina. Ela não range mais. interessante, interessante. E Eu não na sabia disso. verdade, Mania, outra coisa que é interessante, não precisa colocar placa. Eu coloquei poucas placas em crianças, acho que foi umas 2 ou 3 nesse tempo que eu trabalho, Hum, só quando realmente afeta o sono, ou quando realmente a criança está com dor de cabeça quando ela acorda, porque ela range muito, está prejudicando. Aí sim a gente faz uma intervenção. Senão a gente trabalha com esses fatores associados, né? Que vai no torrino, às vezes a gastrite também pode provocar esse ranger, hum, que também hum. é outro fator associado.
que daí eles falam que estimula mais a glândula quando range, para realmente reverter a acidez da boca. Então, tem toda essa alteração. E na criança, a gente não faz o tratamento como adulto de colocar placa, porque na verdade é mais um conforto para os pais, né? Porque essa fase vai passar, dependendo né, do que for, vai passar e não vai ter nenhum efeito. Óbvio que tudo isso tem que ter um acompanhamento, tá, Mari? Não é assim, tem que ter um acompanhamento para ver se realmente é isso. Você tem que investigar. O bruxismo é algo bem criterioso na investigação, porque é um sinal clínico observado pelos pais, né? Então a gente precisa analisar com bastante detalhe. Não é uma coisa que a gente vê, né? Não é uma coisa clínica, nem a cárie eu olho, é a cárie. O bruxismo é um relato dos pais que a gente fecha o diagnóstico. Tem, assim, alguns exames, que é a polissonografia, né? Que dá para você perceber, mas nem todos aparecem na poli. Então, então é muito difícil o diagnóstico, precisa ter um super acompanhamento mesmo. Uhum. Eu já atendi adultos que trocou de placa não sei quantas vezes. Ele Então, não consegue manter. Quebram todas. é por isso, no adulto tem outras alterações também podem estar envolvidas, que é muito mais intenso, mas mesmo assim também tem que ver esses fatores associados, também tem a ver, tá? Uhum. Então tem que ver todos esses fatores associados, a parte respiratória, a parte de gastrite. É que no adulto tem um estresse, né? Que o adulto já tem isso mais enraizado, né? De Uhum. afetar, né? Também nas tensões do dia a dia, né? Dependendo do problema de vida da pessoa. Isso. Agora, a criança não tinha esse conhecimento, não. Muito legal. Essa Legal, surpresa né? é muito legal. É. Parte respiratória, eu não sabia disso. É, precisa investigar, tem que sempre investigar. Toda vez que eu pergunto, ele está arranjando os dentes, mas ele tem alguma alteração na respiração? Nossa, doutor, ele não respira bem, ele respira mais pela boca. Ele ronca, ronca. Ah, então peraí. Então vamos primeiro investigar essa parte com o torrino, ver se realmente é alguma alteração, trata lá. Se caso não der certo, a gente investiga de novo para saber outros fatores ou se realmente. Mas geralmente, como é do sistema nervoso central para o periférico, não tem a ver com os dentes. Né? Hoje em dia não tem aquele lance, é má posição, alguma coisa assim, né? Antes achava um pouco mais isso, mas não. Precisa ver o que está acontecendo mesmo sistêmico. Muito interessante. Muito interessante. Quanta coisa a gente levantou aqui hoje, hein? Nossa, foi legal, hein? Caramba. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer também. Mas quantos fatores interferem, né, na questão da autoestima da criança e quando vai virar adulto depois, né? É, você vê quantas coisas e a gente às vezes não pensa, né? Eu achei esse tema super legal, porque é uma coisa que eu sempre gostaria de falar mesmo. Uhum. Que a gente Sim. fala tanto de outras coisas, né? Muito mais, né, do medo e tal, mas essa parte da autoestima, como afeta, E né? aí, até que ponto, em cima que a gente está falando do bruxismo, veio também uma questão aqui, até pelo pouco tempo que a gente tem, até que ponto a questão, você pega uma criança com um problema realmente emocional, né? Então, de repente, a criança ou é muito ansiosa ou está passando por um processo depressivo. Até que ponto ela não desconta também essas questões na dentição, ou então em comer abusivamente, que acaba estragando os dentes. Quer dizer, as crianças também Perfeito, acabam perfeita essa criando, colocação. Uhum. né? E acaba não cuidando dela, né? Não quer escovar o dente, não quer cuidar, Exato. perde, né, o estímulo. Porque às vezes Sim. não é só preguiça, né? É isso que às vezes os pais às vezes pegam pesado também. Eu sei que às vezes pode ser, mas precisa ter um olhar, depende muito do contexto, né? Foi isso que você falou, você precisa olhar como é que está essa criança, né? Às vezes Uhum, ela não tem nem vontade, né? Por algum motivo, não se gosta, né? Tem esse lance da autoestima. Aí ela uhum, acaba realmente afetando. Pode uhum. afetar e muito, viu, Nelson? Realmente, essa parte dos cuidados quando a criança tem alguma ansiedade ou qualquer outra coisa. E hoje em dia, do jeito que a ansiedade pega forte em criança e adolescente, imagina, Você está pegando muito caso, criança com ansiedade e depressão? eu pego mais adolescentes. Eu pego mais adolescentes, principalmente a ansiedade. Eu Eu, achei que as minhas crianças ficaram muito, muito mais sensíveis. Muito mais sensíveis. Hoje, assim, criança de 10 anos chorando para fazer tratamento.
as crianças de 5 anos, às vezes, chorando por pouquíssimas coisas, sabe? E assim, não via tanto. Lógico, sempre foi, né? Sempre tiveram medo e tal. Mas hoje eu estou vendo bem, não sei se é por causa da pandemia, que elas se agarraram muito mais aos pais, Ah, sem tiveram dúvida. esse contato, ficaram muito mais sensíveis, sabe? Mesmo os pais às vezes ficam em cima mais. Eu vejo eles ali o tempo todo cercando, que às vezes deixa a criança mais tensa ainda, né? Sim, sim. Ou fala junto com a gente, né? Você fala o comando, ela também fala, porque a ansiedade dos pais, às vezes eu converso até um pouquinho com os pais, olha, quando entrar lá, deixa que eu falo, e você de vez em quando vai tomar uma água, volta, para a criança me olhar, porque às vezes a criança fica só olhando os pais, né? Para a criança Hum. criar um vínculozinho comigo. Eu não deixo o pai lá fora, só quando realmente eu vejo. Quando tem janela, assim, o pai fica às vezes um pouquinho lá fora quando precisa, mas sempre olhando, porque hoje eu acho importante os pais acompanharem. Mas tem que ter esse olhar, né? Tem que ter um pouquinho Hum. mais de. Mas eles também estão bem ansiosos. A Silvana está colocando até, quando aparece a depressão na criança, que a dentição fica afetada. Então, pode afetar sim. Porque a criança, provavelmente, quando ela está com uma depressão, ela não quer se cuidar, né? Já a criança já não tem essa motivação tão grande, né? De escovar o dente, de cuidar. E, de repente, se ela tem algo que pode, né, piorar a situação, se ela tem uma tendência a ter cárie ou qualquer outra alteração, ela vai piorar mais ainda. Mesmo esse ranger dos dentes, apesar de não estar só ligado ao sistema nervoso, né, na parte de, pode ser fatores de respiração, de tudo, também pode ter um fator aí que pode prejudicar. Mas o que eu mais acho é os cuidados. Realmente a criança pode ficar mais depressiva e não querer cuidar. Aí pode surgir Uhum. vários problemas sim. E aí, consequentemente, aí tem crianças que comem demais, abusam demais de É porque doces, vai essas comer às coisas. vezes. Isso, na ansiedade geralmente começa com a compulsão, né? É. Principalmente doce, né? Chocolate, então, Nem é fala. o doce preferido. Preferido. Né? E aí não tem como, né? Eu sempre eu dou uma ponderada, não é que eu sou radical, mas quando a criança tem cárie, não dá para ser, não dá para Hum. relativar, né? Não dá para falar, ai, não, come só um pouquinho. Não, não pode. Não, não Tem que pode. tentar inventar. Os pais às vezes querem inventar algumas outras coisas. Ai, doutora, pode ser com adoçante? Com... Não, não pode, nenhum. Nada, tenta evitar. Mas é difícil, né? É muito complicado, né? A sociedade é E toda movida a doce, né? parece que o adulto adora descontar em doce também. E se É. pode ocorrer perda de dente, a Silvana entrou com outra questão aqui. Então, na depressão, a criança com depressão, então depende. Se ela tiver, vamos supor que é uma criança que já tem uma tendência a ter cárie e não escovou por muito tempo nessa fase que ela está, aí essa cárie progrediu, ela pode perder esse dente dessa forma. Não num ranger, não naquelas mobilidades que a gente vê nos adultos, de uma outra forma. Assim pode perder. O que a gente vê, Silvana, é que como o período da dentição decíduo, ela tem né, uns 7 anos de duração, né, de uma certa maneira, mais até, né, uns 14 anos que vai trocando tudo, então acaba não tendo muito esse afeto, não afeta tanto os dentes, porque esses dentes de leite têm um período curto até, né, na nossa vida. Uhum, O que pode atingir lá para frente os permanentes, né? Daí sim, mas uhum. nessa parte eu acho que é dessa forma só. Respondido, deu para entender? Ela colocou que sim, é isso mesmo. Ah, então tá. Nosso tempo está acabando, doutor. Eu fiquei só com uma única questão aqui. Fatores genéticos também influenciam nessa questão da dentição também. Às vezes, pais que tiveram problemas da dentição, influencia isso nos filhos também. É passado geneticamente algum fator aí das crianças? Então, algumas coisas, mas não, porque a doença cárie, por exemplo, ela é de uma doença comportamental, né? Ela Ah, vai dos hábitos. O que vai passar não a genética dos pais, e sim o comportamento que os pais têm frente à sua saúde bucal, que vai passar para os filhos. eu O que imaginei que pode fosse ser isso. genético, o que pode ser genético assim, ó, a criança, o pai teve um dente supranumerário, a criança pode ter. O pai teve uma genesia, por exemplo, teve um dentinho que não nasceu, a criança pode ter.
Mas através dessas doenças, né, do comportamento, da cárie, por exemplo, é mais hábito mesmo. Né? Uhum. Às vezes, assim, tem uma ligação, porque a saliva que faz o combate, né, da cárie, se ela tiver, né, conseguir combater mesmo essa acidez, deixar mais básico, ela tem esse efeito. Mas não necessariamente essa ligação tão certinha, é genético, o pai teve cárie, a criança vai ter, não necessariamente, muito depende muito dos hábitos mesmo. Se vai ter, não está ligado à genética, está ligado Ah. dos hábitos comportamentais mais. Doutora, nosso horário está acabando. Ah, nossa, foi uma delícia, né? Eu só adoro encontrar você. Eu mais ainda fico muito grato. Eu Ah, espero que a muito gente tenha legal. conseguido responder aí as questões, né? A gente levantou vários pontos aqui, cada ponto daria margem para várias conversas Oh, nossas aqui, né? nem fala. Mas eu quero te agradecer muito mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, foi muito especial, muito bacana. Foi um prazer enorme. Agradecer a todo mundo que participou aqui. E Obrigada, meus amigos, meus pais que apareceram aí, todo mundo que apareceu, muito obrigada, viu? a Mari colocou aqui, somos exemplos. Olha que responsabilidade com a formação do adulto da manhã. É isso mesmo. Muito, Mari, muito. Eu, quando atendo uma criança, assim, eu sei que se aquele atendimento não for positivo, isso vai afetar lá no futuro. Então, quando eu sou a primeira dentista, né, vocês imaginam a responsa, né? A primeira dentista da criança, você precisa ter todo o cuidado mesmo, porque aquilo vai marcar ela para o resto da vida, né? Ou Com certeza. positivamente ou negativamente. Então eu tenho um empenho nessa primeira consulta. Às vezes tem criança que às vezes se não quer fazer nada, então não faz. Só quando tem emergência mesmo, porque tem que ser positiva essa primeira vez. E como que as pessoas podem te encontrar, doutora? Se quiserem tirar Ah, mais então, olha, no dúvidas. meu Instagram tem o arroba doutora Viviane Saavedra. Lá também tem meu WhatsApp na bio. Pode acessar e pode me mandar mensagens pelo WhatsApp, pelo direct. Estou à disposição. Eu gosto muito, eu sempre tiro as dúvidas, eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam, porque é por aí, é você se informando para ajudar essas crianças a terem uma melhor autoestima. Muito bem. Eu fico mais uma vez muito grato, doutora, muitíssimo Ai, grato muito pela sua obrigada, Nelson. participação. Valeu, viu? Foi ótimo, maravilhoso. Vou Ai, deixar que a live bom. salva e vou passar para o seu Isso. perfil daqui a pouquinho. Ah, tá joia. Muito obrigada, viu? Um Eu que abraço para agradeço. você. Uma boa noite para todos. Tchau. Tchau, Até. obrigado. Vou tirar uma foto. Peraí, Nelson, vamos tirar uma foto. Sorri. Peraí. Ah, agora foi. Legal. Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada.